A deputada federal Erika Hilton informou que notificou o Vaticano em defesa do padre Júlio Lancelotti, após a arquidiocese impor restrições à atuação do religioso. Segundo a parlamentar, a medida busca denunciar o que considera uma perseguição e reafirmar o trabalho do padre Júlio junto à população em situação de rua. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, vamos lá. Padre Júlio que está sendo mais uma vez alvo de perseguição por parte do MBL, né? Exatamente, Sofia. A gente já falou outras vezes aqui sobre isso. A gente chegou a comentar, inclusive, que de forma reiterada, de forma compulsória, de forma extremamente violenta, o MBL repete mentiras, fatos que já foram desmentidos sobre o padre Júlio Lancelotti. Eu, inclusive, sugiro que a galera do MBL vá trabalhar nas ruas, né, como o padre Júlio faz. Porque diariamente ele está lá, ele tem uma padaria, né, a padaria que faz, né, os produtos, os pães, faz a distribuição na comunidade, diretamente as pessoas em situação de vulnerabilidade, situação de rua. Ele conhece as pessoas na região, não é aquele trabalho instagramável, bonitinho, um trabalho só para fazer uma foto, não. Ele sabe quem está lá todo dia, quem não está todo dia, ele acolhe as pessoas. Eu lembro muito bem durante a pandemia, o padre Júlio, já idoso, com a máscara de proteção, fazendo seu trabalho nas ruas, na população de situação de rua, e todo mundo dizendo, fica em casa, usa álcool em gel, cuidado com delivery, enquanto o padre Júlio estava nas ruas alimentando pessoas em situação de rua, estava nas ruas distribuindo sabonete, distribuindo fazendo a distribuição de cobertores no momento de frio. Então, a gente precisa entender que perseguição é essa. A definição do padre, um padre que faz uma atuação de justiça social, como a do padre Júlio, para mim, ele me remete muito ao que foi pregado aí, né, para quem acredita no cristianismo, por Jesus. Qualquer pessoa que vá contra isso, vai contra o cristianismo de Jesus, porque é justamente isso, é o acolhimento, é o amor, é ajuda, é você ser solidário ao seu irmão e tratar todos de forma digna, sobretudo em momentos de desigualdade. Aí, Sofia, eu vou te pedir para trazer um vídeo, por gentileza, que é do antagonista, que vai fazer uma análise sobre esse pedido da Erika Hilton sobre a conduta do Vaticano, e eles questionam que alguém deveria se meter nessa política interna do Vaticano. Para quem não sabe, só esclarecendo, que o bispo Odilon determinou que as missas do Padre Júlio não fossem transmitidas em redes sociais. A gente tem um processo de perseguição política porque dizem que o Padre Júlio Lancelotti transformou a igreja em uma casa política, um cenário político. Questiono totalmente isso. Falar em justiça social, falar em respeito, trazer frases de impacto para os direitos humanos, isso não é um ato político desconexo do pensamento cristão. Mas, para muitos, é interessante, porque eles querem usar a fé para fazer o mal, né? Para defender, por exemplo, o genocídio, como os cristãos aí defendem o genocídio da população da Palestina. Vou te pedir, Sofia, por gentileza, para soltar esse vídeo. Ouçam com atenção esse comentário. Problema de dentro da Igreja Católica. O fiel gosta, não gosta, não tem... O meu ponto com você é outro, não é o Padre Júlio. O meu ponto é, isso posto, começaram várias manifestações, porque é um padre muito midiático, é um padre muito famoso, ele tem muito apoio entre artistas, e eu vi que a deputada Erika Hilton fez uma moção para a Embaixada do Vaticano para botar o padre de volta. Eu, como católica, me sinto ultrajada. Ela tá enfiando o Estado na minha religião. Madeleine Laxon, eu acho que você se sente ultrajada com a mera existência da Erika Hilton, né? Eu não vou falar mais porque eu sei que ela gosta de meter processinhos. Eu não sei nem...
Acho que na China eles não fazem isso. E na China eles decidem até que tipo de Bíblia você pode ler, que é só editada pelo Partido Comunista Chinês. Mas nem lá eles querem mexer em nomeação feita por bispo. Eu olhando, as pessoas estão achando que é folclórico, mas eu considero, assim, uma ameaça grave à liberdade religiosa se isso vira moda. Agora, a especialista é você. Uma deputada vai e entra na Embaixada do Vaticano para questionar uma decisão de um bispo sobre uma paróquia que está ali na autoridade dele. Legalmente, como é que é isso? Ainda bem que entrou isso aí, Sofia. É melhor do que tava parecendo. Pronto, mas é isso, você já... a gente não precisa muito trazer mais nada. A jornalista está com um áudio até muito baixo, para vocês ficam aí reclamando do meu microfone, inclusive, depois vocês veem lá o pessoal do antagonista, tá? Só vou dizer isso para vocês. Mas ela vai falar, vai explicar, né, que de fato é uma intervenção numa determinação interna do Vaticano, meio que validando aquele comentário ali, que é um comentário questionável. Obrigada, né, Sofia, por ser uma pessoa assim que diz justamente, a pessoa que fala, eu sou cristã, e alguém tentar intervir numa questão religiosa ir de contra ali o pensamento religioso, isso já é uma complicação extrema, porque a pessoa não entender, inclusive, que o Papa, nas suas celebrações, fala de política. Em todas, né, em suas celebrações, a gente tem aí no Natal, agora a gente tem na Páscoa, o Papa fala de política. O Papa, ele clama por estados para que terminem guerras, ele clama para que acabe com a fome, tem um debate muito grande. Esse novo Papa ele também traz a dinâmica do debate em relação à fome no mundo. Então, a gente tem algumas questões assim que a gente precisa entender, que a religião e a política ela está totalmente unida. E não à toa o Estado mandava na política durante muito tempo. O Estado fez parte da política durante muito tempo. Ainda que o Estado seja laico, você chega em várias casas legislativas e você encontra lá uma Bíblia, uma frase bíblica, uma imagem de Cristo e por aí vai. Dito isso, Sofia, eu vou te pedir para trazer a matéria da Gazeta do Povo. A matéria da Gazeta do Povo faz... Meu Deus, fala aí que você começa com o antagonista e agora vai para a Gazeta do Povo. Eu trouxe o pior, eu mergulhei, desculpa, gente, mas eu estou tentando justamente trazer os pontos desse olhar. A Gazeta do Povo vai falar, né, trazer o Twitter da Erika Hilton e dizer, né, que a deputada manifestou a solidariedade aos fiéis da paróquia em que o padre Júlio Lancelotti celebra suas missas e disse que recorrerá ao arcebispo de São Paulo e à Embaixada do Vaticano contra a decisão que impediu a transmissão das cerimônias. A Erika chamou a medida de lamentável por não considerar a acessibilidade de fiéis com dificuldade de locomoção. Básico. Ninguém em sua sã consciência questionaria uma fala como essa. Entre aspas, o que a Erika escreveu no seu Twitter, foi o seguinte: estou oficiando a Embaixada do Vaticano, assim como o próprio arcebispo Dom Odilon Scherer, pedindo para que a suspensão das transmissões das missas seja reconsiderada. A acessibilidade é importante, e assim como a expressão de fé e a participação em sua comunidade religiosa, ela é um direito. Como a gente viu a Margarete falando, parece que assim, a Erika Hilton foi ao Vaticano, pegou um avião, foi ao Vaticano, invadiu, né, o espaço lá do Papa e pediu pessoalmente, queria se meter, fez uma reunião, fez uma manifestação. Gente, isso é um pedido oficial, é um ofício que deveria, sim, ser levado em consideração pelo fato do cargo, né, pela Erika ser uma deputada, mas pela própria necessidade da gente ter, de fato, o entendimento de por que o padre Júlio Lancelotti, se é um padre, se está fazendo as suas missas, não pode ter a celebração transmitida. Se é para afastá-lo do cargo, que seja afastado do cargo, mas qual o motivo? Qual a justificativa? Todo o resto é censura. É pura censura.
Dito isso, Sofia, a gente já falou sobre a intervenção do MBL, inclusive em relação ao Vaticano, e como os conservadores não gostam do padre Lancelotti. Aí eu vou pedir para você trazer uma matéria do Meteoro Verso aí. A gente já falou sobre isso, já mostrou um e-mail até que o pessoal do MBL coletava assinaturas e mandou aí para muitas pessoas um mailing pedindo que as pessoas clicassem ali e validassem o seu discurso, que era para tirar o título de padre do Júlio Lancelotti. Por favor, Sofia. Lancelotti. Eles falam também que o padre transformou o altar em um palanque político, usando missas para gritar palavras de ordem e defender ideologias contrárias à fé católica. E assim, Sofia, eu não vou nem ler o restante, e aí eles falam aqui, né, que tudo isso que é um homem que publicamente representa a fé de milhões de pessoas, e aí eles dizem, né, que tal investir menos de 3 minutos de seu tempo para fazer uma assinatura digital em apoio a esta carta e se torne parte relevante desta luta. E aí a luta justamente para que o padre perca o seu título de padre. Vamos tirar. Pronto, Sofia, era só isso. Olha, falta de bichinho, Sofia gosta disso. Era só isso, Sofia. É lamentável, eu vou sempre estar do lado do padre Júlio Lancelotti, porque eu já trabalhei em uma instituição que cuida de pessoas em situação de rua, eu sei a dificuldade que são as pessoas em situação de rua para conseguirem o mínimo de acolhimento. É um olhar feio, é um olhar torto. Observe, geralmente a pessoa em situação de rua ela não conversa com você olhando nos seus olhos. Isso para quem já teve contato com pessoas em situação de rua, porque a maioria das pessoas são invisíveis ao olhar da nossa sociedade. E isso é justamente porque não são vistas como sujeitos. E a gente tem o padre fazendo um excelente trabalho, um trabalho digno, um trabalho lindo, sendo censurado, punido e torturado por pessoas que não entenderam ainda o que é a dinâmica da partilha. Então, eu prefiro milhares de vezes você ter um padre Júlio Lancelotti, por exemplo, do que você ter 100 membros do MBL, que não servem para muita coisa. É isso, Sofia. Perfeito, Dai. Eu acho que a gente tem que pensar aqui algumas questões. A primeira, o que significa laicidade, né? Que a Madeleine Laxo vai lá e fala que não tá querendo enfiar o Estado na minha igreja. Para começar, ela estava falando do Vaticano. O Vaticano é um Estado. É um Estado. É a Igreja Católica Apostólica Romana que mistura as coisas. Porque a igreja é dona de um Estado. Então não tem muito como separar as coisas. Segundo, a laicidade ela significa separar o Estado e a igreja. Ela não significa separar a política e a religião, até porque separar a política e a religião é impossível. A política influencia a religião influencia a política, como a economia influencia a política influencia a economia, como a ciência influencia a política influencia a ciência, a cultura, a política. Gente, são todas coisas feitas por seres humanos. Se você quer ter a sua visão aí religiosa de que a religião de alguma forma transcendental, etc, etc, ok, você tem o direito a ter a sua crença. Mas, a princípio, são todas coisas criadas, a religião, assim como ciência, como economia, como cultura, são fenômenos humanos, criados e feitos por seres humanos, fenômenos sociais. Então vai ter política em tudo, só lamento. Enfim, e também a gente não pode pegar e ser aqui, vamos colocar dessa forma, serem hipócritas, né? De pegar e reclamar dessa mistura entre Estado e religião quando isso vem contra os nossos interesses, mas ficar quietinho. Eu quero ver a Madeleine Laxo aí reclamando dos crucifixos nas repartições públicas. Alguma vez vocês viram isso? Eu não vi. Enfim, e com relação ao padre Júlio Lancelotti, ele obviamente está sofrendo uma perseguição aí por parte da própria Igreja Católica, e isso não me surpreende, porque a Igreja Católica, assim como a maioria das igrejas, ela é anticomunista.
existiu, aí existe, vamos colocar assim, mas é muito minoritária, a teologia da libertação. Mas a teologia da libertação ela foi extremamente perseguida, tanto nas religiões, nas denominações católicas, quanto nas evangélicas. E hoje o que sobrou da igreja, seja da igreja católica, seja da evangélica, é altamente anticomunista, antissocialista, anti-esquerda. E não tem como negar que eu não sei se ele se descreve dessa forma, mas o Lancelot, ele é um padre que tem uma atuação mais ligada à esquerda. Sim, sim. Então não me surpreende esse tipo de perseguição. Aliás, é só lembrar o Papa João Paulo II, né? Tá pra nascer Papa mais anti-esquerdista do que aquele. A gente teve aí o Papa Francisco no meio do caminho, mas foi um outlier, né, gente? Foi uma exceção. A regra é que, desde lá do Pio XII, a gente só tem Papa um mais direitista que o outro. Teve essa exceção aí no meio do caminho só. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.